Alô, alô, olá, 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 estamos ao vivo. Bom dia a todos, só mais um minuto, abrindo aqui o PowerPoint. Bom dia a todos, só mais um minutinho. Estou aqui abrindo o nosso PowerPoint para a gente conversar um pouco sobre penalidades. Só mais um minuto. Lives, aqui está, nós estamos aqui, penalidades, ok. Bom dia a todos vocês, um dia bonito como hoje. Nós temos aqui Otacílio, não, vamos começar do começo. Valéria, bom dia Recife, Pernambuco. Otacílio, Remanso, Bahia, bom dia. Alexandra, bom dia. Contabilidade, Rosicléia, Palmeiras de Goiás. De Goiás. Ela está dizendo, Rosicléia, dizendo que é fã do nosso trabalho. Muito obrigado, Rosicléia. Giane Dantas, bom dia. Vamos de mais conhecimento, claro. Aqui a gente privilegia o conteúdo. Gleidson Malaquias, bom dia. Mel S, bom dia. Bom dia, Mel. Cíntia Godoy, bom dia de São Paulo, capital, aqui pertinho. Graciele da Silva Pires, bom dia. Nilva Ramos, bom dia. Sebastiana, peraí, perdi. Sebastiana Coelho Torres, bom dia. Fabiana Lima, bom dia. De Escada, Pernambuco. Márcia Ribeiro Alves, bom dia. Selma Maria, bom dia. De Caruaru, Pernambuco. Puxa, Caruaru, hein? Cadê o nosso São João? Não teve desse ano, né? Nayara Dantas, bom dia. De Natal. Cristiane de Belo Horizonte, bom dia. Fredson Gonçalves, bom dia. Marta Quitéria de Nova Iguaçu, bom dia. Austin, Nova Iguaçu. Josimar Júnior de Palmas, Tocantins. Stephanie Ares, Pirinópolis, Goiás, pertinho de Brasília. Bom dia, Mário Sérgio da Silva, bom dia, de Bom Jesus da Lapa. Rosângela Novelli, bom dia. Thaís Nogueira, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Aqui é um perigo, né? Não pode misturar Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, não é isso? Claudia Rodrigues, bom dia. Vitória da Conquista, Bahia. Aida de Souza, bom dia. Aline Brito, bom dia. James Bortoto, é isso? Bom dia, Londrina, Paraná. John Wesley, bom dia. Araripina, Pernambuco. Hoje tem muita gente de Pernambuco, de lugares diferentes, né? John Wesley, bom dia. Não, já falamos. Bom, Araripina. Sandra Barbosa Vidal, Juiz de Fora, Minas Gerais, bom dia. Luiz Carlos Santos, bom dia. André Pérez, Mário Sérgio, da Bahia. Maércio Rocha, de Tupi-Umuarama, do Paraná. Elson Ramos Silveira, bom dia. Cidreira, Rio Grande do Sul. Ceissa, bom dia. Cláudia Almeida, Volta Redonda. Luiz Carlos Santos, Gandu, Bahia. Leia Santos, bom dia. Janice de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Então, hoje nós estamos aqui para tratar de penalidades. Penalidades não é uma coisa muito legal, né, de se falar, mas, enfim, para nós é muito importante esse assunto. A gente tem que estar muito atento, nós somos profissionais aqui da área tributária.
você que é do departamento fiscal, você que é do departamento do RH, DP, enfim, a gente tem que estar muito atento às obrigações tributárias em geral, né? Nós vamos ver aqui, nós vamos mostrar aqui os nossos slides, e nós vamos mostrar que nós temos dois tipos de obrigações tributárias. A obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Tributária principal é você ir até o banco e fazer o pagamento, você pegar e cumprir sua obrigação de recolher o tributo efetivamente em dia, ou quitar o tributo, vamos colocar assim, você quitar o tributo, você extinguir a obrigação tributária pelo pagamento, pela compensação, pelo parcelamento, enfim, tem outras formas de extinção do crédito tributário, né? Então, quando você paga ou quando você compensa com o crédito que você tem, você está adimplindo, né? Quer dizer, você está cumprindo a sua obrigação principal de fazer o recolhimento do tributo. Caso você não faça isso no prazo devido, no vencimento do tributo, você está sujeito a o quê? A uma cobrança de multa e juros, multa de mora. Então você ficou em mora, você está em mora, então você faz um pagamento da multa de mora e está tudo certo, né? Então você ficar inadimplente não é o pior dos mundos, tá? Não é uma coisa boa, mas não é o pior dos mundos. A Receita Federal entende que você não pagou naquele dia, mas você pode pagar no mês que vem, daqui a 2 meses, então ela deixa esta obrigação em aberto, né? Então ela coloca você no conta corrente como devedor, impede a emissão da CND, porém não há consequências maiores, né? Por quê? Porque você confessou corretamente o seu débito, então a Receita entende que você está em mora. E aí ela vai adotar os procedimentos normais de cobrança. Vai aguardar um tempo até que você regularize. Você não regularizou, ela encaminha para cobrança na Procuradoria. A Procuradoria vai fazer a inscrição do débito em dívida ativa, né? Então, você tem um débito aqui na Receita. Quando ele vai para a PGFN, ele é tratado como um crédito tributário, né? Então, é um crédito para a Fazenda, para a Procuradoria, e esse crédito tributário ele vai ser executado. Só que para ser executado, antes ele tem que fazer a inscrição em dívida ativa, a famosa CDA, né? Ele vai produzir o título executivo extrajudicial. O que é o título executivo extrajudicial? É um documento que habilita a PGFN a propor ação de execução fiscal. Para quem conhece um pouquinho de direito, quando você tem, por exemplo, você está andando na rua, vem o sujeito, bate no seu carro. Ora, estabeleceu-se aí digamos assim, você tem agora um litígio ali. Você tem uma situação em que, de repente, o que bateu não quer pagar o dano causado, etc. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar na justiça para receber uma indenização por danos materiais. E aí o que acontece? Você fica ali discutindo quem tem culpa, quem que gerou o prejuízo, enfim, quais são as situações envolvidas ali. Então tem uma ação de conhecimento naquele momento. E depois que a coisa está resolvida, fulano A deve para fulano B X reais. Já tá, ou não diria nem X reais. Fulano A deve para fulano B. Deve indenizar fulano B. Então eu tenho uma ação de conhecimento já resolvida judicialmente. Então eu vou ter um título executivo judicial para executar. Então eu já tenho a formação da responsabilidade das partes, então agora eu vou executar esse título. Então eu entro com ação de execução para cobrar efetivamente, para quantificar o dano
e cobrar aquela situação. No caso da Fazenda Nacional, toda essa ação de conhecimento não é necessária. Por que não é necessária? Porque quando a Fazenda Nacional, quando a Receita Federal faz um lançamento, digamos, de ofício, né, um auto de infração, e o que acontece? Você tem os prazos administrativos para contestar. Mas uma vez que você venceu toda essa etapa de contestação daquele débito, aí a própria Procuradoria vai inscrever o débito em dívida ativa e transformar esse crédito tributário num título executivo. Só que ele é um título executivo para ser proposta a ação de execução, mas ele é extrajudicial. Por que extrajudicial? Porque ele não passou pelo crivo da justiça para fins de conhecimento. Então, essa CDA, que é a certidão de dívida ativa, ela vira um título de execução, né, um título executivo extrajudicial, certo? Então, veja, quando você faz a confissão de um débito na DCTF e não paga, então o que acontece? Ele vai para a cobrança na Procuradoria, certo? Então, veja que esta mora, ela tem consequências. Porém, essas consequências estão limitadas à cobrança do tributo, certo? Claro que aí vai depender do tipo do tributo. Quando você, por exemplo, deixa de pagar a retenção do imposto de renda, quando você deixa de pagar a retenção do INSS, você está cometendo o quê? Um crime de apropriação indevida, apropriação indébita, certo? Quando você agora recentemente teve até uma decisão em relação ao ICMS também, se você deixa de recolher o ICMS, também você estaria se apropriando indevidamente de um recurso que não é seu e, portanto, você estaria cometendo crime de apropriação indébita. Então, tem essas consequências. Mas, via de regra, quando você confessa na DCTF ou na GFIP os seus débitos, você está simplesmente dizendo para o fisco, ó, estou, e quando não paga, né, estou em mora, estou momentaneamente sem dinheiro, daqui a pouco, de repente, eu quito o débito. Então, você não tem grandes consequências. O problema é quando você está omisso em relação à própria informação. E aí nós vamos ter aí o descumprimento de obrigações acessórias, gerando um problemão para você. Vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha. Vamos lá? Então temos aí na tela penalidades na EFD, REINF, DCTF Web e Percomp Web. Esse é o tema de hoje. Bom, falamos aqui então que nós temos penalidades por descumprimento de obrigação tributária. O descumprimento pode ser da obrigação principal, e aí no caso eu teria apenas uma multa de mora, e isso não sabemos se é exatamente uma penalidade no sentido estrito, né? De você aplicar uma sanção, né? Agora, quando eu tenho um descumprimento de obrigação acessória, eu tenho aí, muitas vezes, o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, lavrados pela fiscalização, ou aqueles automáticos, que eles são lavrados pelo próprio sistema. Por exemplo, o MAED. O que é o MAED? É a multa por atraso na entrega de documentos. Então, é uma sigla MAED. Multa por atraso na entrega de documentos. Então, muitos de vocês já devem saber que você tem um prazo para entregar a DCTF, e se você deixa de entregar a DCTF no prazo, no momento em que você entrega, o sistema já vai entender, opa, peraí, ele está entregando depois da data, vamos aplicar a multa. E aí aparece uma multa automática, o próprio sistema gera essa multa para você. Então, alguns casos, por exemplo, DCTF Web agora não está gerando multa, até onde eu sei, não está gerando multa por atraso na entrega.
porque nós estamos ainda numa fase de transição, né? Mas a DCTF normal gera, você deixou de entregar no prazo, vem lá, a multa aparece lá no sistema, né? A GFIP, o que aconteceu com a GFIP? Teve um período aí que a GFIP não gerava multa nenhuma, você entregava depois, você ficava com problema de falta de entrega da GFIP, você ia lá, entregava a GFIP sem movimento, tal, estava tudo certo. Um belo dia apareceu aí uma cobrança de multa por atraso na entrega da GFIP ou por descumprimento, né, por falta de entrega da GFIP, e gerou um escândalo aí, né, todo mundo bravo, os escritórios de contabilidade receberam muitas multas e tal, e então, quer dizer, não teve a intervenção necessariamente, a intervenção do auditor fiscal, ela veio pelo sistema, né? Então, a Receita pode, de repente, criar essas situações de analisar dentro da base de dados dela, verificar muitas empresas aí que não entregam obrigações acessórias e lavrar essas multas assim pelo próprio sistema. Isso é possível. Mas o grande problema está mesmo nas multas aplicadas de ofício, né? Quando chega a fiscalização na sua empresa. Então, a primeira coisa a gente deve observar é o seguinte, é a questão da espontaneidade, né? O que seria espontaneidade? Seria, para fins tributários, enquanto você não recebe a visita de um auditor fiscal, enquanto você não recebe uma intimação pelo correio, você está numa situação em que se você tem alguma coisa irregular, você pode eventualmente retificar ou sanar o problema. Então, vamos imaginar o seguinte, eu entreguei uma DCTF e ela estava com PIS a pagar igual a zero, por exemplo. Eu não confessei os débitos que eu apurei no SPED FD Contribuições. E aí, o que acontece nessa hora? Bom, enquanto o auditor fiscal não te intimar para verificar essa situação, você pode transmitir uma nova DCTF, né? Supondo que você entregou a DCTF zerada no prazo correto. Ela está sem movimento. Aí você vai lá no dia seguinte, antes do auditor fiscal te ligar, te intimar ou fazer uma visita na sua empresa, você retifica essa DCTF e inclui os valores corretos. O que vai acontecer? Nada, você resolveu o problema. Por quê? Porque você resolveu o problema antes do início da ação fiscal, antes que você tivesse perdido a espontaneidade. Então, nesse caso, está tudo certo. Você pode resolver esse problema antes do início da ação fiscal. Agora, quando você já foi intimado, aí você não poderá mais, ou até pode, de repente, retificar uma DCTF, só que ela será desconsiderada pelo auditor fiscal. Por quê? Porque você já fez a correção depois do início da ação fiscal. Então, essa é a regra básica, né? Claro que a gente pode ter situações aí em que esse entendimento pode ser um pouquinho alterado, tá certo? Há algumas discussões aí, mas a regra geral é essa. Já falando nas penalidades específicas da FD-REINF, a FD-REINF ela vai ter, na própria instrução normativa que a criou, que foi a IN-RFB 1701 de 2017, nesta IN nós tivemos uma alteração recente, porque na IN original não havia previsão de penalidades na própria IN. Nós tínhamos, evidentemente, como aplicar penalidades, mas ela não estava explícita na IN. Aí veio uma alteração da IN e no artigo 2A, né, quando você vê o Azinho, já percebe que teve uma alteração, né? Esse 2A, quando vem o A, é porque, enfim, eles colocaram
esse artigo no meio, entre o artigo 2º e o artigo 3º. Então, você já vê que é uma alteração. No artigo 2A, vem explícita as penalidades pelo descumprimento da obrigação. E qual é a obrigação da REINF que nós temos? Nós temos o dever de transmitir, eu digo dever de transmitir a REINF até o dia 15 do mês subsequente. Né? Então, se eu estou em janeiro, eu vou transmitir até o dia 15 de fevereiro. Se eu estou em março, eu vou transmitir até o dia 15 de abril, certo? Então, a data que a gente persegue é o dia 15 de cada mês. Então, do dia 15 de cada mês, eu tenho que entregar uma REINF. Se o dia 15 cair num sábado, antecipa o vencimento. Se cair num feriado, antecipa o vencimento. Se cair no domingo, antecipa o vencimento. Tudo bem? Até aí nós sabemos disso. A polêmica aqui nessa alteração da IN 1701 foi que quando ele criou a penalidade, ele também incluiu a obrigação da entrega sem movimento. E aí ficou uma situação meio dúbia. Por quê? Porque ele diz assim, olha, no mês que você não tiver movimento, você deve entregar a REINF sem movimento nos termos do manual da REINF. E no manual da REINF ele vai explicar como é a entrega sem movimento. A entrega sem movimento é similar à GFIP, similar à DCTF-Web, similar ao E-Social. Você só vai entregar no primeiro mês em que houver a situação sem movimento. Daí para frente você não entrega mais, só em janeiro do próximo ano. Né? E aí gerou a dúvida, mas do jeito que está redigido aqui, eu não teria que entregar todo mês? Bom, do ponto de vista da interpretação do artigo, eu até concordo que podemos chegar a essa conclusão, que eu tenho que entregar REINF todo mês. Mas certamente não foi a ideia do legislador, no caso de quem fez a IN. A ideia era que o procedimento fosse igual da DCTF-Web, igual da E-Social. Por que a REINF seria diferente? Não tem muito motivo para isso, tá? Então eu continuo defendendo o próprio manual, que está bem desatualizado, né? O manual, para você ter uma ideia, é da versão 1.3 da REINF, né? Ou da 1.1, eu acho que aquele manual não mudou desde lá. Então, em resumo, nós temos as penalidades específicas para a REINF, para quem quem deve entregar a REINF e quem precisa entregar sem movimento. Então, nós temos lá as multas por atraso. Lá no artigo 2A você vai encontrar quais são as multas aplicáveis, como que elas podem ser reduzidas e tudo mais. Então, eu tenho um prazo para entregar. Não entreguei no prazo, estou sujeito à aplicação dessas multas. Essas multas são automáticas? Eu entendo que elas não serão automáticas, que elas serão aplicadas somente na fiscalização. Mas eu posso estar errado, não enfim, na prática me parece que uma ED, aquela multa por atraso de entrega de documentos, aplicadas automaticamente, ela só vai ocorrer na DCTF e DCTF-Web. Eu acho que é assim. Mas nada impede da Receita aplicar essa multa de forma automática, né, pela falta da entrega. Agora, eu também tenho a multa pela omissão ou incorreção nas informações prestadas, tá? Então, tudo isso está lá no artigo 2A da IN 1701. Na DCTF-Web, eu também tenho essas aplicações de multas de forma similar, que está no artigo 8º da IN 1787 de 2018. Essa IN que foi a que criou a DCTF-Web. Então, veja que nós tivemos a criação da REINF em 2017 e a criação da DCTF-Web em 2018, certo? Então, lá também eu tenho as previsões das multas pelo atraso ou pela incorreção nos dados da DCTF-Web. Então, as coisas são muito similares, né? E-Social,
REINF e DCTF-Web, eles têm mais ou menos o mesmo comportamento em termos de penalidades específicas, né? Então, nós vamos ter aí na incorreção, o que nós podemos ter aí? Nós podemos ter falhas no preenchimento mesmo do e-social, dos eventos do e-social, dos eventos da REINF, da própria DCTF-Web. Então, esse é o universo dessas três obrigações, ou 4 obrigações, incluindo aqui já o e-social também. Aliás, 3, né? Porque agora eu vou entrar no PERD-COMP-Web, aí muda um pouco de figura. Veja, o que é o PERD-COMP-Web? O sistema PERD-COMP-Web é um formulário eletrônico que está hospedado no ECAC, onde você pode fazer pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação. Tá? Daí o nome PERD-COMP. PER seria pedido eletrônico de ressarcimento, reembolso ou restituição. E DECOMP, o DECOMP seria declarações de compensações vinculadas, né? Então eu posso fazer então um pedido, eu tenho um pagamento em duplicidade. Aí eu posso pedir de volta esse valor que eu paguei a mais como restituição bancária, né, para receber na minha conta bancária, ou eu já posso destinar esse crédito para quitar uma outra obrigação. Então eu faço um PER no pedido eletrônico de restituição vinculado a uma declaração de compensação. Então ele é um pedido eletrônico completo, digamos assim. E aí o que acontece? Vamos imaginar nesse caso mesmo. Eu fiz o pedido baseado num recolhimento indevido a maior. E faço a destinação para quitar um tributo, um valor aí de IPI a vencer, digamos. Então, paguei um DARF em duplicidade, ou a maior, de imposto de renda, e eu vou utilizar esse valor que eu paguei a mais para quitar IPI. Posso fazer isso? Pode, sem problemas. E aí o que acontece? Aí eu quitei o IPI do mês com o crédito passado. Só que na hora de apurar esse crédito, o sistema não consegue identificar o crédito. Por quê? Porque de repente eu não retifiquei a DCTF. Então eu tenho lá uma situação em que eu sei que eu paguei a mais do que eu deveria, mas o sistema não sabe. Por quê? Porque eu confessei exatamente o valor que eu recolhi. Então, o que vai acontecer? O sistema não vai encontrar o crédito e, portanto, ele vai glosar essa compensação. No momento em que ele glosa essa compensação, quer dizer, eu estou aqui sendo cobrado novamente daquilo que eu deixei de pagar, tá? Eu tinha um IPI a pagar. Não paguei porque eu disse que eu vou usar um crédito. Só que esse crédito não existe. Para o sistema não existe. Então, o que vai acontecer? Esta obrigação que eu quitei, ela está de novo no meu conta corrente para que eu faça o pagamento. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu trago de volta aquele débito para quitar com correção de multa e juros. E além disso, a Lei 9430 vai dizer o seguinte, ó, como você quitou com créditos inexistentes, eu lhe aplico uma multa isolada. Por que aparece essa multa isolada? Porque o fisco começa a desconfiar que tem gente aí transmitindo PERD-COMP para tirar CND, para quitar uma obrigação, se valendo da falta de estrutura da Receita em analisar todos os pedidos de compensação. Então, aí a lei veio e falou assim, olha, eu vou te aplicar uma multa isolada de 50% do valor que você compensou e que não foi homologado. É a famosa multa isolada por simples indeferimento. Isto é justo ou não é justo? Eu, que sou advogado, vou dizer que não é justo. Por quê? Porque o sujeito aqui, ele passa a ficar preocupado com o crédito que ele tem. Muitas vezes ele está de boa fé ali,
pedir uma compensação de algo que ele tem certeza que é um crédito devido. Por exemplo, um crédito de PIS/COFINS. Né? Ele fez um pedido de ressarcimento de PIS/COFINS na confiança de que aquele crédito que ele tomou era aceitável. Só que vem a Receita e fala assim, não, esse crédito aqui eu não homologuei, eu não consegui identificar esse crédito. Aliás, eu entendo que você tomou um crédito de insumo que não existia. E aí, veja, mesmo o sujeito de boa fé, ele vai ter uma penalidade que está dissociada de uma fraude, de uma atividade ilícita, certo? Então você está aplicando uma multa isolada que, no meu entender, não é devida. Mas veja, é assim que a coisa vai ocorrer. Então, nós estamos sujeitos à aplicação de uma multa isolada pelo simples indeferimento. Claro que se nesta compensação há um dolo envolvido, há uma tentativa de ludibriar o fisco, digamos assim, você vai ter essa multa isolada, inclusive, aplicada em dobro. E aí sim, nós não vamos entender que a glosa aí, a multa isolada, pode ser pertinente. Por quê? Porque se há realmente uma intenção do contribuinte em fraudar o sistema, aí você tem aí uma justificativa para a aplicação de uma multa isolada, certo? Então, a gente tem esse cenário. Você transmitiu o PERDCOMP, você tem que estar atento, porque você pode eventualmente estar aí sujeito à aplicação de multas, ok? Agora, além disso, nós temos a própria multa de ofício. O que é a multa de ofício? Bom, o auditor fiscal, estando na sua empresa para fazer uma auditoria, ele vai estar analisando as suas contas. Se ele já foi lá é porque tem algum indício, tá? O auditor fiscal não vai lá simplesmente para tomar cafezinho na sua empresa. Ele vai com um dossiê. Ele vai já com uma designação, com um interesse específico em apurar determinada conduta aí que foi identificada pelo sistema, ou por alguma denúncia, né, do Ministério Público, da Justiça Federal. Nós temos esses casos da Lava Jato, por exemplo. Toda vez que você tem essas operações que aparecem na televisão e tal, o sujeito sendo preso, busca e apreensão, isso muitas vezes gera aí uma fiscalização, né, nas contas daquela pessoa, daquela empresa que está envolvida naquele procedimento de investigação, né? Então, quando o auditor chega na sua empresa e ele identifica uma inconsistência entre as informações prestadas na DCTF, na GFIP, na DCTF Web, em desacordo com aquilo que ele identificou na prática, lá nas contas da empresa, nos documentos que ele está auditando, ele vai te aplicar uma multa de ofício. Então, ele vai apurar essas diferenças e vai dizer assim, olha, é devido a uma multa de ofício, que está prevista na Lei 9430 de 96. Essa multa de ofício é de, no mínimo, 75%, sem prejuízo de outras penalidades, tá? Então, eu vou cobrar o tributo, eventualmente com multa de mora, com correção de juros, e ainda vou aplicar a multa de ofício de 75%. Veja que a coisa fica feia aí, né? Quando você está sob auditoria, sobre um procedimento fiscal, né? Não precisa ser só auditoria específica da fiscalização. Pode ser também um procedimento da administração tributária, enfim. Nós temos situações aí que a aplicação da multa de ofício é devida. E essa multa de ofício, ela ainda pode piorar, pode ser pior ainda para você, se ela for agravada ou qualificada.
que é a qualificada? A qualificada é quando se entende que naquele procedimento que se identificou aquela inconsistência, aquilo está tem um dolo do sujeito passivo de praticar uma fraude, há um indício de fraude, de sonegação ou de simulação. Então, quando você chega lá na empresa, digamos que você encontra lá um fato gerador que não foi, não houve o lançamento contábil, não houve a confissão daquela dívida, vamos imaginar que houve uma venda que foi sonegada, que ela não foi informada ao sistema. Então, é uma receita omitida, mas omitida de forma com dolo, né? Então, não basta omitir por omitir. Você omitiu, mas ali você percebe que há uma situação de sonegação tributária. Nesse caso, você qualifica a multa e a multa de ofício passa a ser dobrada. Então, de 75% ela passa a ser de 150%. Também há aquela situação em que o sujeito passivo, que está lá sendo auditado, ele ignora o auditor fiscal. Ele faz uma intimação, o contribuinte não atende a intimação, ele reintima, o contribuinte não atende de forma deliberada, e aí ele pode lavar aí um termo de... agora eu me esqueci o nome. Como é o termo de... enfim, você está... É o termo de embaraço à ação fiscal. Você está embaraçando a ação fiscal. Então, nesse caso, se você lavrou o termo de embaraço, necessariamente você tem que agravar a multa de ofício. Agravar no sentido de que, além de você identificar a situação, o contribuinte não esclareceu, tentou ou foi omisso em relação às intimações. Isso, por si só, já seria motivo para aplicação de 50% a mais da multa de ofício. Então, a multa de ofício sai de 75% e vai para 112,5%, ok? Então, essas são as formas. Ainda, você pode ter essas situações conjugadas, quer dizer, além de encontrar uma sonegação, o contribuinte também ignorou os termos de intimação do auditor fiscal. Nesse caso, a multa pode chegar a 225%, ok? E ainda, para piorar mais um pouco, o auditor pode achar que aquela contabilidade não espelha a realidade dos fatos. Então, vamos imaginar que ele chegue lá, ele não encontra todas as contas bancárias escrituradas na contabilidade, no SPED-ECD. E esse SPED-ECD é o que substituiu aquele livro diário, né, que a gente tinha antigamente. Então, você abre lá as contas do SPED-ECD e você não identifica o Banco Itaú, o Banco Bradesco, e aquilo é significativo. Quer dizer, tem toda aí uma movimentação bancária que não está contabilizada. Aí, o que o auditor pode falar? Bom, essa contabilidade ela não serve para que eu possa entender tudo o que aconteceu naquele exercício na empresa. Então, eu vou arbitrar a contabilidade, né? Arbitrar aí todas essas situações. O que é arbitrar? Bom, então eu vou desclassificar a contabilidade e agora eu vou utilizar outros parâmetros para cobrar o tributo. Então, o arbitramento ele seria uma forma alternativa de se apurar o crédito tributário. Então, nesse caso, há quem entenda que isso é uma penalidade, mas a Receita Federal ou a jurisprudência já se firmou, pelo menos em âmbito do CARF, já firmou o entendimento de que arbitramento não é penalidade, é forma alternativa de você apurar o crédito tributário. E com isso, você pode, além de aplicar multa de ofício de 225%, que seria a qualificada mais agravada, ainda assim, você pode utilizar um método diferente de apuração através do arbitramento
de forma acumulada. Então eu posso ter todas essas situações conjuntas: arbitramento, multa qualificada e multa agravada. Esse é o pior cenário possível, ok? Então, veja, esta em linhas gerais era o que a gente tinha para falar sobre penalidades. Ainda falando sobre penalidades gerais e específicas, eu tenho muitas vezes situações muito específicas que cabe uma penalidade. Eu vou te dar um exemplo. Você está lá, você é um prestador de serviço e você está lá escriturando a sua EFD Reinf, transmitindo o evento R2020. Então você vai lá, informa que você emitiu uma nota fiscal, que você tem lá a retenção dos 11%, você tem aquele crédito, etc. Só que você não destacou na nota fiscal, conforme a legislação prevê, os 11% do INSS. Você não colocou aquela informação no documento fiscal. Neste caso, cabe uma aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória por falta do destaque na nota. Veja que você fez a Reinf, ok, você transmitiu, você tem direito ao crédito, certo? Quer dizer, em termos, né? Em tese você tem direito ao crédito porque você transmitiu o evento R2020, só que você não fez o destaque. Então aquele detalhe, o que parece ser um detalhe para você, é motivo de aplicação de multa, uma multa específica que está lá na Lei 8.212, tá certo? Então, existem situações muito específicas em que as multas são devidas, e aí você precisa conhecer a legislação, e quando eu digo legislação, é a instrução normativa mesmo, não é a lei. Você não vai encontrar esses detalhes na lei, é aí que dificulta a nossa vida. Porque eu poderia dizer assim, não, para eu entender de INSS, a parte de arrecadação previdenciária, basta ler a Lei 8.212. Não basta. Você tem que conhecer o decreto novo que saiu agora, né? Acho que é 10.410, enfim, não me lembro o número do decreto que substituiu o 3048, e a IN 971. Esta IN hoje, ela é uma mão na roda para a gente, porque ali ela concentra todas essas informações, ela conjugada com a IN 1717, dá para você entender bem a coisa. Agora imagine antes, quando as ordens de serviços, as orientações eram esparsas, né? Então era mais difícil. Então hoje até que a gente tem um mundo um pouquinho mais justo para nós aqui. Mas assim vai, ó. Então enquanto na previdenciária você tem que conhecer a IN 971, digamos que para você entender de PIS/COFINS e não fazer bobagem no mundo do PIS/COFINS, você tem que conhecer a IN 1911. Então são vários normativos que você tem que conhecer para que você não caia em descumprimento de obrigação acessória. Então não basta recolher, você tem que saber entregar todas as obrigações nas datas, etc. E para quem já assistiu aqui as nossas aulas ou nossos vídeos, você já sabe que um instrumento importantíssimo para a gente cumprir nossas obrigações é o Agenda Tributária. A Agenda Tributária ele é divulgado todo mês pelo site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Clica lá onde encontro, logo lá no Azinho você já vai ver a Agenda Tributária. Baixa aquele arquivinho para você e veja sempre as datas dos vencimentos dos recolhimentos dos tributos e das obrigações acessórias, ok? Vamos ver aqui as dúvidas. Vamos lá. Vamos ver se nós temos aqui dúvidas. Leia Santos, o DCTF Web entregue em atraso não gerou multa. Essa multa pode gerar futuramente? O atraso ocorreu na competência 6 de 2020. Leia, eu entendo que não, tá? Porque não é... Imagina que eu esteja me comprometendo com essa informação. A Receita tem todo o direito de lançar essa multa a hora que ela quiser. No momento que ela sabe que você entregou fora do prazo, ela já sabe também em quantos dias que você
ficou aí omissa nessa entrega, ela tem todos os elementos para lançar essa multa de ofício, tá? Então ela pode? Pode. Eu entendo que ela não vai fazer isso. Por quê? Porque há aí uma certa complacência, alguma coisa nesse sentido, de que enquanto nós estamos nesse período de transição, enquanto temos empresas aí do Simples, temos órgãos públicos que ainda não entregam a DCTF Web, que essa situação ainda esteja se acomodando. Mas isso em nenhum momento é um compromisso nosso aqui, não. Muito pelo contrário, nem a Receita poderia te dar essa garantia, tá? A própria Receita Federal, ela vai sempre se resguardar o seu direito de aplicar as suas penalidades, tá? Então, quando lá atrás o comitê do E-Social falou assim, o comitê gestor falou assim, nós vamos orientar a Receita Federal a não aplicar as multas durante o período de transição, veja que a palavra é essa, orientar ou recomendar, não é nem orientar, hein? É recomendar. Por quê? Porque quem é que pode, de forma categórica, falar para a Receita Federal, você vai descumprir a lei ou as suas próprias normas? Nem o presidente. Não pode. Você não pode. Ninguém tem essa competência. O secretário não tem. O ministro da Economia não tem essa prerrogativa de falar assim, Receita Federal, deixe de cumprir as suas regras, suas normas. Isso não existe. O auditor fiscal tem atividade vinculada à lei, vinculada aos seus normativos. Não tem a menor hipótese de você impor ao auditor fiscal, olha, não aplique essa multa. O que dá para fazer é, não vamos programar ação fiscal nessas empresas que estão aí no começo ainda, batendo cabeça com seus sistemas para poder acomodar uma situação. Então, para que nós vamos criar esse estresse, já que estamos todos ainda atrapalhados, inclusive a Receita Federal atrapalhada com sistemas e tudo mais, tem hora que ela erra na aplicação das suas tabelas, demora para fazer as alterações, enfim, ela também está no mesmo barco que a gente. Então, eu entendo que essa multa não será cobrada. Sérgio Guedes, bom dia. Devido à entrega tal da DCTF Web GFIP em abril de 2019, gerou débito inexistente. Solicitei revisão, quanto tempo demora? Mas aí, Sérgio, não dá para a gente precisar, porque, veja, você solicitou uma revisão na sua região fiscal, quer dizer, aí tudo vai depender da atuação do pessoal aí da sua circunscrição. Então não dá para a gente afirmar nada, né? Rogério, bom dia para você. Tudo mais, Valéria. No site da Receita tem um atalho. Aqui, ó, Valéria Silva está dando a dica para a gente sobre a agenda tributária. Aliás, a Valéria sempre publica ali no Instagram trechos da agenda tributária para lembrar para nós todos aí as datas dos vencimentos aí dos tributos. Muitas vezes quando está fora, que nem agora, por exemplo, hoje, a angústia de tanta gente vai ser prorrogado ou não a cota patronal? Até agora, pelo que eu sei, não há prorrogação. Eu estou cheio de dedos para falar dessas coisas, porque a semana passada eu tive um problemão aí com a MP 932, né? Então, quer dizer, o governo não ajuda a gente nessa hora. Então, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não falo nada. Até então, a agenda tributária está dizendo que é para pagar hoje, 20 de julho de 2020, é para pagar PIS, COFINS e cota patronal previdenciária. Se há alguma mudança aí não me contaram, aí eu fico quietinho no meu canto. É isso aí. Bom, gente, mais alguma questão? Bom, falamos então das multas automáticas, falamos das multas de ofício, as multas da fiscalização, falamos de multas específicas, multas genéricas, que é mais que nós temos aí?
Bom, a grande diferença que eu trouxe para vocês hoje são as multas isoladas, né, em relação aos PERDCOMPs. Lembrando que multa isolada também tem em outros procedimentos, em outras situações. Por exemplo, a falta de destaque, a falta de retenção do imposto de renda em determinadas situações vai gerar a aplicação de multa isolada. Então, tudo isso a gente tem que ver aonde? Nos regulamentos, né? No caso do regulamento do imposto de renda, no caso nas instruções normativas, aí não tem jeito, o jeito é a gente tá atento a todos os normativos. E com isso até aproveito para fazer o nosso merchan aqui. Nós temos o curso de analista de retenções de tributos federais, que é uma fonte importante de conhecimento para que você não deixe de cumprir obrigações tributárias de um modo geral. A obrigação da retenção, por exemplo, ela é importantíssima para o contratante. O contratante que deixa de fazer uma retenção, ele não tem perdão pela Receita. O fiscal chegou lá, você terceirizou um serviço sujeito a retenção de 11% e não fez o recolhimento, ele vai te autuar, não tenha dúvida. Se você fez a retenção e não repassou, você também está cometendo crime de apropriação indébita. Então, veja, a vida do contratante não está fácil, não. Então, a questão das retenções é muito importante você conhecer bem. E aí nós temos o nosso curso de analista de retenções de tributos federais. E você também já sabe, né? Falo toda semana aqui, nós temos o curso, nós mesmos ministramos na NIT Treinamentos, o curso de FD-REINF, curso de DCTF Web e o curso de PERDCOMP Web, que na minha opinião é o melhor de todos. Por quê? Porque é o curso que te dá dinheiro na veia, né? Você faz o curso de PERDCOMP e amanhã você já está fazendo aí, recuperando um crédito, transmitindo uma DECOMP, e isso realmente para quem tem esse crédito é muito importante, você exercer o seu direito, né? Então nós estamos aqui à sua disposição para o que você precisar, para te auxiliar nessa difícil missão de se permanecer atualizado. Vamos lá, vamos ver quem mais que tem aqui dúvidas. Rude, sou do grupo 2 e ainda estou gerando guia de INSS pelo modo normal. Está errado? Veja, se você é do segundo grupo e você não está obrigado à entrega da DCTF Web, ou seja, se você faturou menos que 4.800.000 em 2017, você continua entregando GFIP e recolhendo na GPS. Está certíssimo, sim. Thalia Travassos, se for enviado uma DECOMP pelo PERDCOMP Web e o sistema S sofrer alteração na DCTF Web, como podemos proceder? Peraí, se foi enviado uma DECOMP pelo PERDCOMP Web e o sistema S sofrer alteração... Bom, se o sistema S sofrer alteração agora, vai ser para fazer um pagamento adicional, certo? Então, você está dizendo assim, bom, ela transmitiu uma DECOMP, e aí eu acho que ela está querendo saber se a DECOMP não será homologada. Veja bem, você transmitiu um PERDCOMP porque você tinha um pagamento a maior, certo? Ou fez um pagamento a maior. No momento em que há uma correção das tabelas, em tese, sim, a sua DECOMP ficaria descoberto, né? Então você estaria sujeito, sim, a uma glosa. Não sei se deu para entender. Eu estou imaginando o seguinte exemplo. A empresa foi lá e fez um recolhimento de R$100 mil, né? No ambiente DCTF Web. Gerou um DARF previdenciário de R$100 mil. Aí, por algum motivo, não, mas aqui ó, a remuneração foi diferente, abriu o E-Social, abriu a REINF e tal, e na retificadora, o saldo a pagar passou a ser de R$90 mil. Então, a empresa teria R$10 mil pago a maior. Então, aí ela vai transmitir
uma decomp, um perde comp web, dizendo, ó, eu tenho uma compensação aqui e vou quitar outro débito. Ok? Ok. E nesse intervalo, há uma mudança no sistema S por conta aí dessas trapalhadas do governo aí em relação ao MP 932. Se houver uma correção de tabelas, evidentemente que aqueles 90 mil reais de saldo a pagar, ele vai estar acrescido, digamos, de mais 2, então vai estar 92. Por quê? Porque o sistema S, de repente, mudou as alíquotas, então eu tenho 92 mil a pagar e não 90 mil a pagar. Só que eu transmiti uma decomp dizendo que eu tenho 10 mil de saldo. Estou sujeito à glosa dessa decomp desses 2 mil reais? Está sim, está sim. Por quê? Porque o sistema vai verificar, vai olhar e vai falar assim, você disse que você tinha 10 mil recolhida maior, mas na verdade você tinha 8 mil. Então ela pode eventualmente glosar a sua decomp, tá? Isso pode acontecer sim. Então é isso, pessoal. Temos aqui 11 horas, temos 1 hora de conversa aqui. Se ninguém tiver mais dúvidas, nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana, nós teremos outro assunto do seu interesse, aqui nesse mesmo horário, nosso horário das 10 horas. Deixa um like aqui se você gostou. Se você não gostou, não fala nada para ninguém não, tá? Mas se você gostou, deixe o seu like aqui. Para quem não assistiu o nosso bate-papo completo, nós vamos ficar com esta gravação no YouTube por mais algum tempo, ok? Então, se você quiser, indique ao seu colega que não pôde assistir, para que ele não caia nesses problemas aí de descumprimento de obrigação e seja autuado, ok? É isso aí, muito obrigado, um abraço e até a próxima.